Havia uma casa perto de mim, apelidada de Casa Fantasma, porque a construção nunca foi concluída por muito tempo, e ela estava vazia e inacabada por anos. Ela estava em um quarteirão já meio duvidoso, com muitas casas que pareciam estar vazias, ou cujos proprietários simplesmente não se importavam com suas propriedades. Havia muita grama e ervas daninhas crescendo. Meus amigos Jenny, Luca, Kylie e eu estávamos entediados e dirigindo pela cidade tarde da noite. Pegamos fast food e então Luca flutuou a ideia de verificar a casa fantasma. Tipo, realmente verificá-la entrando nela. As meninas concordaram e, é claro, eu também concordei. Estacionamos algumas casas abaixo. Essa rua tinha apenas uma luz de rua. O resto dela estava escuro e muitas das casas não tinham luzes. Era realmente um quarteirão escuro e meio assustador. Como eu disse, as casas vizinhas também pareciam abandonadas, embora não estivessem devido a OS carros em algumas das entradas de garagem. Todos nós tínhamos certeza de sermos super silenciosos ao sair do carro e caminhar até a casa fantasma. Ver essa casa de 2 andares inacabada no meio da noite escura definitivamente dava uma sensação sinistra. Nosso próximo desafio era descobrir como entrar. É claro que tentamos a porta da frente e estava trancada. Então contornamos a casa tentando todas as janelas, até que uma delas deslizou facilmente para abrir. Jenny era a menor, então ela subiu pela janela e depois destrancou a porta dos fundos para nós, exceto que ela já estava destrancada, o que significa que qualquer pessoa poderia ter entrado. Nós entramos na casa, que cheirava a uma mistura de madeira e algum tipo de cheiro de gato podre. O primeiro andar estava muito mais acabado do que eu estava esperando, e era bem grande, com muitos quartos, mas não havia móveis. Nos separamos, indo em diferentes direções. Subi as escadas para o segundo andar, e aqui estava um pouco mais inacabado, com muitas estruturas de parede expostas. Ouvi ruídos lá embaixo, sons dos meus amigos sendo um pouco barulhentos. Então desci as escadas rapidamente. O andar de cima estava bastante vazio, então voltei correndo para Jenny, que perguntou o que tinha lá em cima. Eu disse que estava um pouco inacabado. Ela então subiu as escadas para verificar, enquanto eu procurava pelo porão. O encontrei atrás de uma porta marrom, bem sob a escada que levava para cima. Assim que abri, senti aquele cheiro de gato podre que mencionei antes. Comecei a descer as escadas, e quando cheguei ao fundo, pude ver que o porão estava um pouco mais decadente do que o resto da casa. O chão de concreto estava manchado com algum material enferrujado de cor meio marrom. Minha primeira ideia foi pensar em tinta, mas a cor também poderia ser sangue. Olhei ao redor do espaço vazio e encontrei num canto uma pequena cadeira de madeira e uma mesa com um livro sobre ela. Era a Bíblia Sagrada. Ouvi passos descendo as escadas, chamei um pouco alto em sussurro. Ei, venham ver isso. Quando não obtive resposta, virei para olhar, mas não vi ninguém nas escadas. Vi uma garota sentada na parede. Só percebi depois de um segundo que não era Jenny ou Kylie. Era uma mulher aleatória com cabelos extremamente longos e desarrumados, olhando para mim. Ouvi uma das garotas lá em cima gritando, seguido por Luca chamando meu nome e dizendo para sairmos daqui. As únicas palavras que consegui dizer foram santo, e saí correndo do porão e subindo as escadas. Vi meus amigos correndo para fora pela porta dos fundos. Não fazia ideia do que eles tinham visto, mas os segui imediatamente. Corri de volta para o carro e não parei até que estivéssemos dentro. Perguntei a eles enquanto começávamos a dirigir o que eles tinham visto, porque vi uma mulher muito perturbada descer as escadas. Todos estavam falando ao mesmo tempo, mas uma das meninas finalmente conseguiu explicar que viram 2 homens em um dos quartos vazios no primeiro andar. Eles viram alguns objetos escuros no chão naquele quarto, mas não conseguiram identificar o que eram. Naqueles segundos breves antes de fugirem, não conseguiram ver os rostos deles, mas pelo tamanho, eles eram homens. Não sei o que diabos estava acontecendo naquela casa. Se esbarramos em algum culto satânico ou apenas em algumas pessoas sem teto, você não conseguiria me pagar para voltar para aquela casa novamente. Eu não moro mais naquela cidade ou estado, então não sei o que aconteceu com a casa, mas com base na imagem do Google Maps mais recente de 2019, ela ainda não estava completamente acabada.
Este era o ano de 2017, quando eu estava me apressando para entrar em uma fraternidade na faculdade. Perto do final de nosso processo de novato, toda a nossa turma de novatos fez uma viagem a um hospital abandonado em algumas cidades vizinhas. Era uma espécie de tradição que cada turma de novatos faria. Fiz carona com alguns dos meus colegas de novatos. Honestamente, há muitos nomes para listar, então vou listar apenas o nome do meu colega de novatos com quem passei a maior parte da noite, Joshua. Joshua e eu e mais um casal pegamos carona até o hospital, cercado por árvores e um estacionamento de todos os lados. Ver um prédio tão alto, outrora cheio de pessoas e luzes, ficar completamente escuro na noite era realmente assustador. Era a minha primeira vez explorando esse prédio. Alguns caras do grupo conheciam os caminhos secretos. Um deles era simplesmente passar por uma das janelas mais baixas que estava quebrada. Segui perto do final do grupo. Um por um, passamos por essa janela, levando a um nível abaixo do solo. Muita gente entra porque ninguém pensa em passar pelo parque para evitar a segurança em frente ao estacionamento. Eventualmente, o grupo começou a se separar um pouco. Um pequeno grupo de caras foi por este lado, um pequeno grupo de caras foi por aquele lado. Nós estávamos no, acho que o segundo andar, quando Joshua e eu decidimos ir pelo corredor separado de corredor. Alguns dos quartos neste lugar pareciam que nem haviam sido percorridos desde que o lugar fechou. Outros pareciam ter sido revirados. Quem é esse? Então, quem quer que fosse entrou na sala ao lado deles. Joshua entrou no corredor agora e ficou confuso com o que viu. Eu disse a ele que alguém estava aqui. Deveríamos apenas voltar ao grupo que havia saído na direção oposta. De volta para o nosso grupo, começamos a ouvir vozes ecoantes de nossos colegas de novatos à medida que nos aproximávamos. De repente, houve um grito quase certamente alto de uma mulher vindo da direção de onde vínhamos. Se eu tivesse que descrever a cena, diria que o hospital estava suspirando de medo. Joshua me puxou para fora e eu saí assim que Joshua estava fora, o tempo todo com medo de que alguém agarrasse meus pés. Ele correu de volta em direção aos carros através das árvores. Depois de chegarmos aos carros e recuperarmos o fôlego, contei a todos que vi uma pessoa no corredor onde Joshua e eu estávamos. Foi de lá que vieram os gritos. Todos saíram um pouco depois disso, definitivamente assustados. Eu realmente não estou mais interessado em exploração urbana de qualquer tipo. Nós íamos na mesma rua e saíamos depois da escola todos os dias, porque nosso bairro consistia apenas em casas muito grandes e árvores imponentes. Geralmente não tínhamos muito o que fazer nos dias úteis, a menos que quiséssemos viajar para algumas cidades vizinhas. Então, acabamos inventando nossa própria diversão. Na maioria das vezes, em nosso bairro, havia uma mansão bem conhecida no topo de uma colina que estava abandonada há tanto tempo quanto as pessoas podiam lembrar. Não era realmente especial. Todas as crianças que moravam na minha cidade tinham entrado lá. Os quartos essencialmente desprovidos de qualquer coisa de valor e encontrar uma parede que não estivesse coberta com várias camadas de tinta spray era quase impossível. Era especialmente assustador porque ficava na borda de um cemitério enorme. Para Chaz e eu, essa mansão do cemitério era uma espécie de padrão, um plano B se quiséssemos fazer algo. Nós jogaríamos um pouco de grafite lá dentro ou apenas fumaríamos e ficaríamos no telhado. Uma daquelas noites era como 3 da manhã em uma quarta-feira, e Chaz e eu tínhamos acabado de ser dispensados por algumas garotas com quem tínhamos combinado. Nós dois estávamos meio chateados, então pensamos que atirar pedras na mansão do cemitério seria uma maneira decente de liberar energia. Se estivéssemos sóbrios, talvez fossemos mais cautelosos em fazer algo tão estúpido, mas era tarde.
Era verão e nós não ligávamos. Convenci Chais a não dirigir. Estávamos um pouco bêbados, e depois de uns 20 minutos de caminhada, chegamos ao topo da colina e nos deparamos com uma visão familiar, embora assustadora. Trepadeiras torcendo e penduradas nas paredes inomeadas, a maioria das janelas quebradas, a ponta do telhado com um aspecto ameaçador, especialmente a uma hora tão inapropriada da noite. Sem aviso, Chais pegou uma pedra e a lançou em direção à casa. Ela voou graciosamente antes de se chocar contra uma das janelas do quarto andar. Foi difícil confirmar na luz baixa da lua e das luzes da rua ao redor, mas o som ensurdecedor do vidro quebrando confirmou. Com prazer, peguei uma pedra e fiz o mesmo, perfurando uma das janelas do segundo andar. Antes do quarto andar da mansão, havia uma única janela pequena, provavelmente um sótão, que estava sozinha como o cômodo mais alto da casa. Chais me desafiou a acertá-la. Eu errei umas 10 vezes antes de desistir com um suspiro de raiva. Chais sorriu, pegou uma pedra e disse: "Assista isso." Ele olhou fixamente para o alvo pequeno e lançou a pedra. Eu olhei com espanto enquanto a pedra voava pelo ar e estilhaçava a janela do sótão com um som satisfatório. Fiquei chocado. Nós dois ficamos parados por um segundo, admirando o que havia acontecido. Chais estava prestes a pegar outra pedra quando, ainda olhando para a janela estilhaçada, vi um objeto escuro voar do vazio e descer na nossa direção, e literalmente dei um pulo, confuso com o que acabará de ver. Chais e eu olhamos para a pedra que acabará de cair no cascalho na nossa frente. Era a mesma pedra que Chais tinha acabado de jogar. Era facilmente reconhecível, pois tinha uma espécie de marca em forma de Z em uma das faces. Nós dois ficamos lá em silêncio, obviamente um pouco abalados. Era muito tarde para que outras crianças estivessem fazendo a mesma coisa que nós, mas essa foi a única explicação que conseguimos encontrar. Concordamos que deve ter sido um grupo de adolescentes tentando nos assustar, uma ideia que na verdade nos animou. Os sorrisos maliciosos em nossos rostos contavam a história. Nós íamos pegá-los de surpresa antes que eles pudessem nos assustar. Nós dois silenciosamente nos dirigimos para a porta da frente, passando por uma videira grossa que pendia das colunas imponentes. A porta estava ligeiramente entreaberta, mas sempre esteve. Há muito tempo tinha saído do lugar em suas dobradiças e não fechava corretamente. Tão silenciosamente quanto pudemos, entramos. Nossos olhos se ajustando à luz mínima e nossos narizes ao cheiro de mofo e madeira podre. Lentamente subimos as escadas rangentes, incapazes de silenciar o som da madeira se movendo sob nossos pés. Chegamos ao quarto andar e estávamos posicionados na base da escada final. Curiosamente, nunca tínhamos estado lá. A entrada para o telhado ficava do outro lado da casa e esse quarto deve ter nos escapado. Chais foi na frente e eu o segui diretamente atrás. A escada levava a uma pequena porta de madeira, que presumimos ser o sótão. Chais colocou a mão na maçaneta e até olhou para trás para mim. Eu acenei com a cabeça e, em um movimento fluido, ele abriu a porta antes que eu pudesse ver alguma coisa. Fui atingido pelo cheiro que me fez dar alguns passos para trás por reação. Era nojento, cheirava a morte e decadência. Algo estava claramente em decomposição naquele quarto. Chais cobriu o nariz e entrou. Eu estava um pouco mais hesitante em fazer isso, mas decidi que preferia estar ao lado dele do que sozinho em uma escada escura. A visão era ainda pior do que o cheiro. Nos vimos olhando para um quarto pequeno, no chão do qual um pentagrama branco estava pintado. Havia algumas velas não acesas e uma porta de armário que não abrimos. O cheiro parecia estar vindo daquele armário e eu estava preocupado que Chais quisesse investigar mais. Para nossa surpresa, o quarto estava vazio de pessoas. Foi o suficiente para mim. Isso realmente estava começando a me assustar de verdade e eu não conseguia mais lutar contra o impulso de sair.
Virei-me em direção à porta e foi então que vi. Olhei para baixo na escada e vi duas figuras encapuzadas. Sabíamos sobre não querer esperar para ver se estávamos sendo seguidos. Se a situação não fosse tão grave, não sei se teria conseguido seguir com nosso plano. A escuridão tornava quase impossível ver. Um passo em falso e teríamos sido arremessados para a morte. Segui de perto Chais e chegamos à entrada do telhado. Era uma pequena escotilha que levava a uma escada. Chais tentou abrir a escotilha, mas estava trancada por dentro. Naquele momento, ele ouviu uma voz estrondosa. Ring-Hirt. Chais gritou para eu ir, então eu desci o mais rápido que pude, tentando ignorar a dor na minha perna. Nós dois corremos pela escada e saímos pela porta dos fundos, pulando a cerca e correndo para o cemitério. Chais parecia estar bem, estava rindo literalmente. Eu, por outro lado, estava com tanto medo que mal conseguia pensar. Nunca pensei que me esconder atrás de uma lápide em um cemitério pudesse ser tão reconfortante.